gente está organizando sobre a história do Meyer. Então eu vou aproveitar aí a paciência de todo mundo para a gente trocar um pouquinho sobre um tema que eu acho que é muito relevante. A gente está aí entrando no mês de abril, né, num dia em que é importante para a gente ressignificar no dia de hoje, né? Um dia que historicamente nos remete a 59 anos atrás, né, a um golpe democrático muito violento. E eu confesso que esse golpe, né, e os mais de 20 anos de ditadura militar no Brasil foram tão contundentes que eles engessaram a história, né, e pesquisas mais profundas sobre a história dos subúrbios cariocas. É até interessante, né, a gente pegar e fazer uma análise, porque em 1960 a gente tem a publicação de um livro muito importante para definir, né, que o conceito carioca de subúrbio tinha particularidades, né? Um livro chamado Rio de Janeiro, Cidade e Região, que pensava um pouquinho sobre isso no campo da geografia, falando, olha, essa categoria subúrbio no Rio de Janeiro ela é diferente de qualquer outro lugar do mundo, e até mesmo do Brasil. Só que a ditadura militar se implementou, né, o próprio movimento intelectual se voltou numa luta muito mais, né, emergencial, que era acabar com aquele regime de exceção e reestabelecer de novo a democracia. Só que a partir de 88 é interessante perceber, porque junto com a Constituição e todo o processo de redemocratização, a gente tem uma recuperação das pesquisas sobre subúrbios. Só que essas pesquisas ainda estavam muito circunscritas ao campo acadêmico. Em 87, o professor Maurício de Almeida Abreu escreve um artigo que é muito significativo para pensar o Rio de Janeiro de ontem e os subúrbios de hoje. E no ano seguinte, né, em 88, o professor Robert Moisés Peckman, do IPUR, escreve uma dissertação onde ele vai falar da formação do subúrbio através do mercado urbano e suburbanos de terra. Toda essa pesquisa estimulou uma onda de publicações que vão vir no final dos anos 90, mas que vão crescer muito nos anos 2000. A gente pode destacar nessa jornada aí o livro do professor Joaquim Justino Moura dos Santos, né, ali em 89, Contribuição ao Estudo Histórico da Freguesia de Inhaúma, onde ele começa a pensar como é que os subúrbios cariocas se desenvolveram, e a gente tem um boom de publicações nos anos 2000. Só que o que eu acho interessante com relação a isso, se a gente parar para pensar, é que de lá para cá, muito pouca coisa foi publicada sobre a história dos bairros. E olha que coisa mais, né, assim, contraditória. A gente está falando da história do Meyer, um bairro que tem uma importância significativa para a entrada da zona norte do Rio de Janeiro. E quando a gente começa a levantar a publicação sobre a história do Meyer, mais específica, o único livrinho que a gente tem ainda, até hoje, assim, para celebrar essa imagem sobre a história do Meyer, é uma publicação dos anos 90, que é uma publicação que foi dedicada e feita pela Junta Comercial do Meyer para falar sobre a história do Meyer. E aqui já fica claro que não tem como falar sobre a história do Meyer sem voltar à freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Engenho Novo, que esse ano completa 150 anos de fundação, de criação. Então, a partir desse livro e a partir de todas essas efemérides, 150 anos de história da criação do Engenho Novo, que dá origem a Lins, Caxambi e toda a grande área administrativa do Grande Meyer, e também, pegando o gancho de anteontem, dia 29 de março, que foi o dia, há exatos 165 anos atrás, onde foi inaugurado o ramal Dom Pedro II, né, às 10 horas da manhã, o imperador e toda uma comitiva de engenheiros partiu do Campo de Santana e percorreu 48 quilômetros, fazendo uma parada no Engenho Novo, que era a parada Venda Grande, em Cascadura, que vai dar origem a toda a região da Grande Madureira, em Deodoro e depois parando em Queimados. São 48 quilômetros com um destaque, né? Com Dom Pedro II pedindo para diminuir a velocidade do trem, porque a velocidade chegava a atingir quase 48 km, quase 40 km por hora, 38, 40, e ele achava aquela velocidade algo muito rápido para a época, né? Que dava vertigem, segundo a perspectiva dele. Então, a partir dali, a gente começa a criar uma história ferroviária que não conta toda a história dos subúrbios e que às vezes limita essa história. E esse é o caso específico da história do Meyer. A história do Meyer está muito, mas muito antes do dia 13 de maio de 1889, que é a efeméride simbólica da criação do bairro. E para falar e explicar um pouco mais sobre isso, e para explicar também a importância desse projeto que a gente fez, né, eu vou pedir ajuda aqui à Mônica, vou pedir ajuda à Raquel e ao Felipe, que são do nosso coletivo Engenhos de História, que é um coletivo, tem até essa logo aqui tá na camisa da Raquel, que foi criado especificamente para pensar por que mesmo depois de mais de
quase 40 anos, aí mais de 30 anos, a gente não tem ainda uma grande publicação que conte a história dos bairros do Grande Meia. A gente pega o Brasil Gerson, a história das ruas do Rio, lê 450 páginas para nas últimas 20 páginas encontrar a história dos subúrbios e 3 para falar da região do Grande Meia e dos bairros do entorno. Você pega o Noronha Santos do Freguesia do Rio Antigo e ele vai falar do Engenho Novo e do Engenho de Dentro e não vai falar do que vão surgir como bairros do entorno. Então a gente sentia essa necessidade, sentia essa carência. Essa publicação não tem necessariamente um perfil historiográfico de pensar, né, historicamente cada etapa de formação do subúrbio, mas é um conjunto de olhares plurais sobre essa região que a gente conhece e concebe como Grande Meia. Então aqui a gente tem textos de jornalistas, historiadores, geógrafos, músicos que estão pensando o que é essa sociabilidade, o que é isso que a gente entende como subúrbio a partir do Grande Meia. É sempre importante lembrar que o morador aqui do entorno de Todos os Santos, o Lima Barreto, já dizia que não existe subúrbio no singular. Ele enfatizava que existem subúrbios e que esses subúrbios são plurais, múltiplos e cada um tem sua história, mas que são dialógicos, que dialogam entre si. É importante também falar que não dá para entender a história do subúrbio só pelo viés histórico. A gente precisa recorrer a conceitos geográficos, a conceitos sociológicos. Eu costumo brincar que subúrbios é como se fosse uma pipa. Para a gente construir ela, a gente precisa de 3 varetas básicas. Uma delas é a história, outra é a espacialidade, a geografia. Outra que cruza ela é a sociologia, né? São os elementos sociais disso aqui. Mas essa história é toda amarrada com uma linha de pipa por uma série de interlocuções. Interlocuções essas que dialogam com vários outros campos, que passam pelo serviço social, que passam pelas letras, que passam, né, pela própria antropologia, que fazem com que a gente entenda melhor o que é esses subúrbios. Mas mesmo assim, a gente tenta entender esse subúrbio, mas como uma pipa, ele voa de acordo com os interesses do vento e da mão de quem manipula aqueles interesses. Cada leitor, cada morador pode e deve produzir a história sobre a sua ótica. É o que a gente defende da importância da história do lugar, de como a gente pode olhar os nossos lugares. Esse livro tem um objetivo: levantar os olhares sobre o Grande Meia e possibilitar que cada um se sinta à vontade de interpretar e também ressignificar e produzir a sua própria história a partir disso, né? A gente ainda precisa de muito, mas muita publicação para chegar a um nível de comparação a uma parte pequena da cidade que a gente chama de Zona Sul, que às vezes conta a história do Rio como um todo, né? A gente está aqui de costa para o Cristo e aí eu sempre falo isso: a cada 5 suburbanos, cada 5 cariocas, 4 são suburbanos. Somos 80% da população, que ocupam, dos 163 bairros do Rio de Janeiro, mais de 130. Só a Zona Norte tem 87, a Zona Oeste 44. Então como é que a gente pode deixar que 16 bairros da Zona Sul contem a história do Rio de Janeiro inteiro e que a gente fique aqui na região do Grande Meia, né, tendo quase ou mais bairros do que a Zona Sul e não conta essa história? Então acho que é um momento importante para a gente contar ela. Não é uma história que quer excluir outras, pelo contrário, é uma história que quer incluir. Mas é uma história que precisa, como a Raquel, né, como a Mônica, como o Felipe, que estão aqui representando o coletivo, trazer cada vez mais outros olhares, outras experiências, outras pessoas para a gente produzir e publicar cada vez mais. Já falei muito, eu gostaria que a Raquel, que o Felipe, que a Mônica falasse um pouquinho sobre a importância do projeto, dentro do viés de cada um, e que destacasse também por que é interessante, fundamental, a gente estar aqui hoje, né, está na Belle Époque, está numa biblioteca que tem uma importância significativa, e eu sempre gosto de usar, né, a metáfora do Simas nesse aspecto. É muito interessante saber que etimologicamente, né, biblioteca e botequim vem da mesma raiz, né, vem de epotec, do grego, que é o lugar onde se produz o conhecimento. Então se a gente está aqui produzindo esse conhecimento sobre, né, o Grande Meia, a partir, né, das nossas memórias, a partir das nossas trocas etílicas e a partir de uma livraria que se reergueu e que está aqui disponível para que todo mundo possa acessar, é fundamental que a gente use, se aproprie e que isso aqui transborde, né, para o Grande Meia e para o grande subúrbio como um todo. Raquel, quero te ouvir. Vou apresentar então a obra, a gente contar um pouquinho como surgiu, né, a história do livro.
surge pelo coletivo, né? Foi uma ideia que surgiu em uma das reuniões, até a gente sempre falava de publicação, o Rafael falou, por que a gente não faz uma publicação então sobre o aniversário do MEI? Isso foi em maio do ano passado, né? E o coletivo de histórias é formado majoritariamente por historiadores, mas eles têm, né, jornalistas como o Felipe, Mônica também está fazendo história, mas é português, então eles têm fotógrafo, tem uns cientistas sociais, é um coletivo das humanas, digamos assim, das ciências humanas. Surgiu, coincidentemente, por um viradão cultural suburbano, primeiro, foi em 2019, e quando a gente se organizou para começar a trabalhar, veio a pandemia, foi em março de 2020. Então, o primeiro ano a gente praticamente trabalhou online, e aí aos pouquinhos a gente foi indo para a rua. Então, ano passado a gente surgiu essa ideia, numa reunião, compramos, né, Rafael e eu, assim, a gente vai fazendo os trabalhos conforme cada um pode, conforme os braços de cada um no momento. E a gente lançou isso no Instagram, gente. Vamos abrir chamada coletiva de texto sobre o MEI. A intenção, como o Rafael falou, não era um estudo historiográfico, acadêmico, apesar de sermos, né, também da academia. A gente queria que também pessoas que vivenciassem suas experiências no MEI falassem. Até porque na história a gente trabalha muito com memória. A memória é uma das fontes históricas. Então a gente queria também essa formação das memórias. Então é um livro que, assim, tem textos históricos, mas com uma linguagem mais facilitada, voltada realmente para todo mundo, porque a história tem que ser entendida, vivenciada por todo mundo, né, não só pela academia. Então vocês vão encontrar aqui capítulos que falam um pouco da história do surgimento, como o Rafael falou, né? O MEI está inserido no surgimento, não é nem de uma freguesia, né? A gente vai falar de Engenho Novo, de uma Seis-Maria, que é uma concessão de terra, foram os primeiros títulos de propriedade de terra que surgiram no Brasil, que o rei concedia terras. Então foi uma Seis-Maria concedida aos jesuítas, aos padres, e com a expulsão deles ela foi arrematada por comerciantes. Mas ali existiam foreiros, sitiantes, arrendatários, né, escravizados. Então a gente nunca vai saber na totalidade a história dessa Seis-Maria. Com o passar do tempo, ela se torna uma fazenda e em 1873, como o Rafael falou, a dinâmica do engenho é tão forte, né? Provavelmente a concentração populacional, econômica, já também impulsionada pela abertura da estação de trem, que era a Vargem Grande, que ela se torna uma freguesia urbana de fora, ou seja, ela não fazia parte do centro urbano, mas ela era considerada urbana. Então daí, depois, caminhando, a gente tem a formação dos bairros na período republicano e o MEI carrega esse nome por conta da família majoritariamente proprietária, que era o Juiz Estrada Meia, né? Então é isso, assim, é um trabalho, ficou muito bonito, a intenção era que fosse uma revista até, né? E aí o Rafael analisando, junto com a Valéria, a esposa dele, viram que poderia ser um livro, e quando a gente organizou, realmente juntamos todos os textos, eles viram, cara, é um livro. Está muito bonito, porque carrega memórias de muitas pessoas. Tem história sobre o Metropolitano, tem sobre o Leão do Meia, que é a estátua tem lá. Tem história sobre o Engenho Neves, Engenho Novo, sobre música, sobre o rock no Meia. Tem tem crônica, tem poesia. Então é uma obra coletiva, feita por várias pessoas que também na época toparam. E o livro surgiu, eles estão muito felizes, quase um ano depois, praticamente um novo aniversário do Meia, agora em maio. E fico muito feliz de vocês estarem aqui hoje, porque hoje é um pré-lançamento, na verdade a gente está querendo divulgar essa obra, falar um pouco sobre. Não temos ainda ele concretizado, que ele não chegou, mas o lançamento está marcado, confirmado aqui no Ivone. Dia 15 de abril, na Feira da Belle. Aí dia 15 de abril o livro vai estar físico. Quem quiser hoje já fazer uma reserva, deixar seu nome, a gente faz essa listagem, guarda depois no dia 15, né, deixa separado para a pessoa pegar. Mas a intenção é a gente divulgar. E é um centro aqui muito importante de cultura, que é a Belle Époque. A Belle Époque é um grande exemplo também de como os coletivos, como os suburbanos têm força, né? E o Ivone está aí como um grande exemplo de resistência, está na frente de uma escola, do centro significativo que não se vê. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, de vocês terem vindo, né, ouvir um pouco a gente. Só aproveitar, só uma coisa rápida que a Raquel falou, é importante enfatizar que a gente fez uma chamada pública para quem quiser se inscrever. Então a gente não excluiu nenhum texto, todo mundo, o prazo foi curto, né, mas todo mundo que mandou os textos entraram ali. Então a gente tem diversos textos diferentes,
não só de pessoas que moram e viveram no Meia, mas como pessoas que vieram depois para o Meia, né, e que olham e analisam o Meia por outra ótica. A gente tem, né, uma orelha do Vitor Almeida, muito bacana, contando a história do bisavô, do trisavô dele, Guilherme Paraense, que foi o primeiro medalhista olímpico, e ele pode falar isso muito melhor do que eu, né, do Brasil, que ganhou a medalha e morava no Meia, né, na Olimpíada da Antuérpia. A gente tem uma contracapa do Gabriel Moura, que é morador do Meia, que gravou Garota do Meia, que criou Farofa Carioca e começou a parceria com o seu Jorge aqui, tocando no Baixo Meia. Então, a gente tem... Ele estudou, o Gabriel estudou comigo no Francisco Jobim. Também, muito há quantos anos? Estudou com a Mônica na Francisco Jobim uns 2 anos atrás, né, uns 3 anos atrás. E além disso, a gente tem textos, por exemplo, da Valéria, que está aqui, sobre o Meia. A gente tem textos de Du Nogueira e da Giza Nogueira, irmã do João Nogueira e sobrinho do João Nogueira. A gente tem texto do Cláudio Jorge, que é o Grêmio Latino de samba, né, o último ganhador do Grêmio Latino de samba, e que é parceiro de Cartola, parceiro de Ismael, uma opção de nomes fortes do samba, e que escreveu ali que a trajetória musical dele começou na região do Grande Meia. Então a gente tem textos de fato muito bonitos, não é porque a gente organizou, que podiam ser qualquer outra pessoa do coletivo, mas porque a gente achou que ficou bem bacana mesmo, e fizemos um esforço coletivo para ratear a publicação do livro, né? Então a gente acha que ele é significativo a ponto de a gente querer que ele passe para todo mundo, e estabelecemos um valor o menor possível que possa ser vendido. Ele não chegou da gráfica, porque ele chegou para a gente com alguns errinhos na semana passada. Aí eu pedi para acertar e ele voltou para a gráfica para fazer esse acerto, por isso que não tem hoje aqui. Mas a partir da semana que vem a gente tem. E dia 15, na feira da Bela e a Fera, a gente vai ter aqui, na Bela e a Feira, olha aí, a gente vai ter aqui uma farra, né, uma invasão, uma ocupação literária suburbana, que a gente vai ter uma série de autores, inclusive o nosso livro. Eu queria um pouquinho que o Felipe e a Rose também falassem, e a Mônica também falassem, e depois eu quero que a Rose fale sobre esse projeto dessa ocupação literária que vai acontecer no dia 15. Rose? Não, Mônica? Bom, isso aí é muito interessante porque dá uma visibilidade ao pessoal que convive aqui no Meia, né? E nos bairros adjacentes, né? E a oportunidade também de que nós, escritores, né, que não somos muito divulgados, a gente tem uma abertura e leve ao conhecimento do público que frequenta aqui os nossos livros, né? Isso aí faz novas ideias que podem surgir a partir daí, novos estudiosos, novos escritores podem aparecer, né? E é um modo da gente valorizar o espaço que nós vivemos, né? E divulgar as nossas pesquisas também. Eu, por exemplo, faço uma pesquisa sobre piedade, né? E nessa pesquisa eu descobri que você tem 2 ou 3 livros que mencionam o bairro da Piedade. Tem um livro que foi feito pela Gama Filho, tem o Gerson, o Brasil Gerson, que fala uns 2 parágrafos sobre a Piedade. Então nós temos que aproveitar esses espaços e dar visibilidade aos bairros suburbanos, né? E de repente novas pessoas se interessam e agreguem ao coletivo Engenhos de Histórias, né? É importante até a gente lembrar que esse, na verdade, se tornou agora o primeiro de uma série de livros que a gente pretende fazer. Então, assim, o coletivo tem como pretensão, agora como objetivo, fazer publicação de outros bairros. A gente está se esquematizando para um próximo ser o Engenho de Dentro, vai ter aniversário também no final do ano, né, pela fundação da estação. Né? Na verdade, a história do Engenho de Dentro também é muito antiga, assim como do Engenho Novo. Então esse é o primeiro de outros que virão, se Deus quiser, com o apoio de vocês. E o grande intuito também é esse, né, gente? Divulgar a história, fazer história pública, dialogar com o público, ver qual é o interesse, qual a necessidade das pessoas, para a gente continuar aí trabalhando. Vai, Felipe. Sementinha, né? Também seria interessante a gente falar que antes da ideia, né, de surgir o livro, tem aquele contexto de pandemia que o coletivo surgiu, né? O coletivo marca a sua primeira reunião no Imperator e logo depois vem a pandemia. A gente se pergunta, o que nós vamos fazer no período pandêmico?
Aí eu sugiro que nós façamos um rolê pelos bairros do Grande Meia, né? Então cada mês a gente passa a produzir conteúdos, contar histórias sobre os bairros do Grande Meia. Começamos lá em Quintino, paramos lá em Higienópolis e fizemos dezenas de textos, né? Textos sobre memória, fotografias, registros históricos, né? E alguns desses textos que foram publicados na página estão no livro, né? Então, mais um motivo importante para vocês adquirirem um livro e conhecerem mais um pouco do nosso trabalho. O Rafael citou o Guilherme Paraense, que é meu bisavô, que foi foi o primeiro medalhista de ouro olímpico do Brasil, né? No tiro ao alvo, todo ano olímpico. Lembram dele de alguma forma, né? Um dia ele ganhou o ouro olímpico, no dia anterior ele ganhou em equipe a primeira medalha do Brasil. A história foi um bronze no tiro ao alvo com a equipe do Fluminense. Quem tricolou o primeiro ouro olímpico do Brasil foi em vez do atleta do Fluminense. É importante a gente falar não é só porque é meu trisavô, não é só porque eu tenho sangue do Guilherme. Passa pra galera quando foi, o ano. Foi em 1920, na Antuérpia, inclusive já vamos fazer 103 anos da primeira medalha de ouro e passou em branco, assim, o centenário da medalha, aí entra toda aquela discussão, né? Porque na equipe ele tinha um Afrânio, o Afrânio de Melo, assim, foi também que atirou, mas só que o Afrânio teve um grande destaque, maior por ter ido para o STF, né, para tudo mais, e além de tudo tem a territorialidade. O Afrânio circulava pelas elites da Zona Sul. O Guilherme Paraense, ele sempre circulou por uma elite suburbana, por uma elite principalmente dessa região do Meia. O professor Vitor Mello escreveu junto com ele um artigo que se chama Muito Além da Medalha, que fala dessa vida social, da transição do Guilherme Paraense entre as diversas, não só sociedades da cidade do Rio de Janeiro, como também suburbanas e nos esportes que ele transitou. Por exemplo, em 1919, o Guilherme Paraense foi presidente da Liga Suburbana de Futebol, né, quando ele ainda era tenente do Exército. Ele chega no Rio em 1901, vindo de Belém, como qualquer garoto pobre, né, até os dias de hoje, vê nas Forças Armadas uma forma de ascensão social, de trabalho. O Guilherme chega em 1901 e vai ser militar na Escola Tática do Realengo, né? E lá ele é contemporâneo de outras figuras que acabam se tornando figuras de expressão política do Brasil, como Hermes da Fonseca, Bento Ribeiro, tudo mais. Ele sempre se destacou no esporte, né? E ele sempre foi um exímio atirador desportivo. Então ele disputa em 1920 a primeira Olimpíada, mas ele também transitou entre o futebol, entre o hipismo, entre o atletismo. Ele comandou tiros da Pavuna, né, tiro esportivo na Pavuna, e se destacou tanto que aí ele começa a entrar nas elites da Zona Sul, e aí ele é federado no Fluminense e vai disputar a Olimpíada em Antuérpia, né? Tem até no YouTube, tem um mini documentário falando como a equipe brasileira chegou na Olimpíada da Antuérpia. A equipe de tiro, por exemplo, teve a sua arma, o seu equipamento roubado no trem, né? Eles tiveram que pedir emprestado à equipe norte-americana alvos, munições e armas para